E aí, Natália, bom dia. Bem, meu grupo vai falar sobre as doenças reumáticas. Meu grupo sou eu, o Lualson, o Johari, o Jorge e o Lucas. Esse vídeo a gente vai dividir por partes, para a gente poder detalhar e ficar tudo bem explicado. Doenças reumáticas são conhecidas popularmente como reumatismo. Bem, reumatismos são doenças prevalentes e representam um conjunto de doenças que podem prejudicar o nosso aparelho locomotor, como ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Além disso, algumas doenças podem comprometer outras partes e funções do corpo humano, como o quê? Como rins, pulmões, coração e até a pele. As mais comuns são a osteoartrite, também conhecida como artrose, fibromialgia, osteoporose, a famosa gota, tendinites, febres reumáticas e reumatoides. A minha parte foi só mais um resumo sobre o que são doenças reumáticas e agora eu vou falar como podem adquirir as doenças reumáticas. Bem, quem pode adquirir as doenças reumáticas? As doenças reumáticas elas não acontecem só em idosos. Qualquer pessoa, como criança, jovem ou idoso, podem adquirir as doenças reumáticas. As doenças reumáticas elas são agravadas por vários fatores, como estresse, obesidade e dores. Esse grupo de doenças reumáticas não é transmissível, não é contagioso e normalmente é acompanhado por dor. O diagnóstico. O diagnóstico precoce e o tratamento correto podem evitar o sofrimento e a incapacidade física. As doenças reumáticas, assim como outras enfermidades crônicas, têm tratamento. Se a doença for descoberta no início e tratada de maneira adequada, o paciente pode levar uma vida normal e sem dores. E pode diminuir os riscos de incapacidade física. E aí, Natália, beleza? Agora nós vamos falar sobre algumas doenças reumáticas e o Alisson vai falar sobre a famosa gota. Oi, tudo bem, Natália? Eu vou falar sobre a gota, né, como o Hugo falou. A gota é conhecida popularmente como doença dos reis. E a gota é uma condição inflamatória que acomete nas articulações e ocorre quando a taxa de ácido úrico no sangue está em níveis acima do normal. Agora eu vou falar o que é o ácido úrico. O ácido úrico é uma substância normalmente presente no nosso organismo que surge da degradação de um tipo de aminoácido chamado de purina. Ela é encontrada em diversos alimentos. E o ácido úrico é encontrado em maior abundância nos homens, no homem, do que nas mulheres. Por isso a gota ela é mais popularmente nos homens do que nas mulheres. Bom dia, Natália, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre uma das doenças reumáticas, que é a artrose e a artrite. A definição dela é uma inflamação nas articulações e que aos poucos vai destruindo a articulação. Ela ocorre pois há desgaste na articulação, na cartilagem. A artrose e a artrite, elas acometem geralmente os idosos, mas elas podem atingir também os jovens e as crianças. Isso se deve ao fato de que, ao passar do tempo, as nossas articulações vai se desgastando, né? Já que a gente, nas atividades comuns ou em atividade de alto impacto, atividade física, a gente vai desgastando as nossas articulações. A gente pode perceber isso quando a gente salta e as nossas articulações dos joelhos
elas se desgastam muito e muitas vezes pessoas idosas têm artrose ou artrite no joelho, no caso. Isso se deve ao fato de cartilagem já ter se desgastado muito e aí a articulação fica entrando em contato e acaba inflamando, né? Muitas vezes a gente confunde muito que a artrose e a artrite só pode dar no joelho, mas ela pode ser em qualquer articulação, em qualquer parte do corpo em que há articulação, né? Em que há uma articulação e que a cartilagem já está desgastada. E aí, Natália, boa noite. Bom, eu sou o Gabriel Johari e eu vou começar a falar sobre a doença osteoporose, que é um tipo de doença reumática que é o tema da minha equipe. E aqui eu vou falar sobre algumas definições, características da osteoporose. Bom, a osteoporose é um tipo de doença reumática que tem uma condição comum que acontece mais em mulheres acima de 45 anos e também pode ocorrer em homens, deixando os ossos dessas pessoas mais frágeis e mais porosos. E isso vai acontecendo à medida que vai progredindo com a avançada da idade da pessoa. Muita gente pode ter mais cedo que as outras, dependendo da massa óssea que ela possuir. Essa doença aumenta o risco da fratura em locais muito importantes, como o quadril, a costela e o colo do fêmur. O que pode causar a osteoporose? Bom, a estrutura do nosso esqueleto vive sempre em constante renovação. Ganhamos massa óssea até os nossos 20 anos de idade, devido ao metabolismo e que a gente está em fase de crescimento. E a gente vai perdendo essa qualidade logo após os 40 anos, geralmente, pois é depois dos 40 que o nosso osso começa a se desgastar. E existem basicamente dois tipos de osteoporose. A primária, que é a mais comum, ocorre espontaneamente com a avançada idade da pessoa. Tipo, eu estou vivendo minha vida normal e quando eu chego nos meus 40, 45, 50, o meu osso vai ficando mais poroso, mais frágil, podendo ocasionar uma fratura mais facilmente. A secundária é causada também pelo envelhecimento da pessoa, deixando os ossos mais porosos e frágeis. E também pode se agravar devido a outras doenças relacionadas ao osso, ou outras doenças reumáticas, ou com o uso de medicamentos. Então, esse que é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que é as doenças reumáticas. E valeu, até a próxima.